Foi escolhido uma pessoa e tal. E a gente tem um grupo agora, né, que é encarregado da revista. Então, na nossa última reunião, a gente fez um levantamento das pessoas que a gente achava que em algum momento pode ser entrevistado. E aí, a maioria achou que era você. Nossa, eu agradeço e fico honrada. Então, Bastante. e a gente... e ontem a Roberta ainda me telefonou, né? E a gente estava conversando, eu falei que hoje a gente ia fazer a entrevista com você. Ela falou assim, ai, Olga, mas é muito merecido, né? Você conhece a Roberta? Sim. Então, eu falei, pois é, né, Roberta? Porque a Cleide faz parte da história do PROV, porque, assim, eu nem sei como é que você tomou conhecimento do PROV, não sei se eu que acabei contando, mas eu só sei do pedaço da conversa, que depois você falou assim, você ficou tão encantada conversando comigo, você falou assim, eu quero dar um curso lá. E aí você veio, né? Então, acho que você podia estar falando um pouco, assim, não sei o que vocês querem colocar. E depois falar pra gente por que o seu encantamento com esse nosso projeto. Eu nesses 20 anos aí do PROV, eu não sei exatamente a data, assim, olha, foi nesse dia X que começou. Mas faz bastante tempo, foi desde o início. Eu também não sei. Mas aí conversando com o Gair, eu fiquei sabendo, né, dessa iniciativa, porque começava ainda pequeno, né? Sempre como as coisas começam. As coisas nunca começam de um tamanho grande. Não sei esses megas aí que ficam inventando as coisas, mas a gente sabe que na escola, quando a gente quer que as coisas aconteçam, elas começam sempre muito simples, de forma modesta, mas com muita aposta. Então, quando eu senti esse calor, essa força de gente que querendo apostar na formação, eu falei, eu acho que se eu puder contribuir, né, fui metida. Né, falar, se eu puder ter um espaço para contribuir, estou junto. E aí vim. Né, hoje mesmo no grupo se falava do quanto, né, algumas pessoas estavam dizendo do quanto elas sentem, depois de um tempo, a mudança que o PROV foi gerando num grupo de professores. E aí, lembrando do primeiro curso que eu dei sobre registro, né, e o Socorro estava presente nesse curso, assim, as pessoas vinham sem lápis, sem caneta, sem papel, sem nada, era um curso de registro. Então você fala, mas por onde começa? Então, e hoje é completamente diferente. As pessoas estão fazendo síntese, estão lendo, estão se propondo a isso, estão junto nisso, estão trazendo. Né? Hoje não teve nem oportunidade de discutir as tarefas e as pessoas trouxeram. Né? Então eu falo, mandem por um e-mail para mim, porque a gente está demorando. Né? Vai daqui de hoje, agora é em outubro, então teve que fazer esse arranjo nesse momento. Então é uma realidade transformada, assim. Então tem um sentido, né, desse percurso. Não é um percurso que foi uma invenção do momento, não ficou por isso que ele tem durado com toda a luta. Né? O ano passado, atrasado, foi uma luta bem dura, não é? De aposta negativa em relação ao PROV. Né? E aí, né, dessa força que fala, não, ele vai ter que continuar, vamos deixar que ele permaneça. Vamos fazer para frente, vamos arrumar qualquer recurso para que a revista exista, né? Para que o seminário, o encontro exista, para que os cursos tenham um caminho. E isso, então, dá uma força, uma esperança entre nós, porque cada uma de nós, ou cada um dos educadores que se fazem presentes na escola e também no PROV, vão provando, sim, que tem uma esperança do possível, né? Que, infelizmente, a gente vive um cenário da desistência, né? Da desocupação, da irresponsabilidade. Hoje nós estávamos discutindo o que foi esse incêndio
né, que também nos incendiaram. Quer dizer, também nós estamos incendiadas, né, no mau sentido, queimando a duras penas uma dor imensa de uma perda onde a humanidade foi lesada de um patrimônio. Né? Aí você vê a professora, mas agora conversando com a Ana Lúcia, que ela estava me mostrando a tarefa, quando ela propõe para os alunos, né, e aí, o que é... Né, nós estamos discutindo atos curiosos. O que é a pergunta dentro da curiosidade? O que é a observação e o olhar que torna o sujeito, né, alimentando essa curiosidade? E aí ela mostra para mim, né, o quanto ela trouxe essa questão do incêndio lá no Museu Nacional, mas não quis discutir as respostas, não quis discutir só a acusação. Que perguntas vocês têm ao museu? Aí você vê que os alunos perguntaram. Então, são coisas parecem tão pequenas, mas é isso que forma, eu falei para ela, é disso que nasce um respeito pelo nosso patrimônio. Não é falar do patrimônio, é fazer aqui, ó, nessa tua pergunta está escondida uma responsabilidade social, está escondido um respeito pelo coletivo, pelo que é público. Se você vê as perguntas, você vai vendo todinho como os jovens têm condição de se posicionar e a gente precisa dar mais crédito a esse posicionamento. Hoje nós tivemos várias conversas que no fundo é dar crédito para a fala deles, para a voz deles e para a voz do professor, que é uma voz sempre deixada de lado. Tudo se tira, e tira a primeira dos professores. Então, e aí nesse sentido, quer dizer, nesse momento que os resultados aí, né, do ensino médio, da escola básica e tal, tá, né? Os resultados, né? E discutindo, e aí vem a questão da formação do educador. E aí é irritante, a minha irrita bastante, porque a tecla é a mesma, quer dizer, é preciso dar curso para os professores, é preciso, né, ficar ensinando os professores e coisa e tal. E você está, pelas suas colocações, quer dizer, o PROV, ele vai em outra direção. O que o professor quer, né? De que ele precisa. Quando você cita o exemplo da Ana Lúcia, eu fiquei super feliz quando eu vi a Ana Lúcia, porque a Ana Lúcia... E ela já fez o curso agora. Comigo ela fez uns 3 ou 4. É uma repetição, entre aspas, porque não é repetição, mas o mesmo tema foi oferecido ano passado e ela fez o curso. E ela volta. Eu, para alguns que voltaram, falei, mas por que vocês voltaram? Né? E aí a minha responsabilidade, porque eu estou tentando mudar todos os textos, na mesma temática. Por quê? Porque é uma responsabilidade, um compromisso e um respeito a elas que quiserem voltar para o curso. Né? Então é tudo isso que faz o PROV. Eu acho que assim, não é todo dia provar que os professores, que nós não sabemos nada, mas é naquilo que você sabe, como a gente vai partilhar com outros também. Então não é negar a experiência do professor, nem a escolha do professor, nem a nossa escolha, porque eu sempre coloco, eu venho aqui na condição de professor. Né? Teve um certo momento da minha vida que eu fiz essa escolha. E isso faz parte da minha identidade. Eu sou a filha, posso ser a mãe, eu posso ser a avó, mas eu tenho uma identidade de professora. Então, como que no PROV é um grande espaço da gente se encontrar em realidades diversas, porque são escolas, por mais que seja de um mesmo sistema municipal, mas são escolas com seus núcleos de vida. Né? Então, nesse estar juntos, o que nós nos abastecemos de outros autores, de outras ideias, mas aqui não é lugar de mastigar. Eu acho que o PROV prova para a gente que aqui a gente não mastiga texto. Né? A gente discute os textos, mas tem as práticas. É o que cada um traz. Olha, eu já tentei isso. Hoje tem uma pessoa que chorou já a segunda vez no encontro. Por quê? Porque se sente numa escola triste e não quer desistir. Então a gente tem que falar, não fica preocupado que você chorou, porque eu estou te acolhendo. Ela está acolhida. Ainda hoje, quando ela estava saindo, eu falei para ela, pense que tem um grupo aqui que te acolhe. Todos nós te acolhemos. Se você quiser procurar, porque nós falamos assim, colhem alguém na escola.
sempre tem alguém para a gente dar uma coladinha. Então, cole com alguém. Né? Deveria ser assim, professor cola. Né? Deveria ter uma frase assim, bem grande na escola, professor também cola. Né? Cola não fica com o outro. Esse outro aqui eu posso conversar. Talvez eu tenha 90 que não posso conversar, mas eu tenho um que possa. Então, eu acho que o PROV dá essa sustentação da nossa voz de professores, nos põe num lugar de dignidade de professor, né? Nos coloca assim, é possível inventar uma outra escola, né? Essa tentativa que a gente fica brigando, e não é à toa que todos esses anos é essa briga de grupos de outras pessoas que vão oferecendo cursos, mas os cursos na realidade são bons pretextos, que é muito diferente de metodologia de curso, que é aquele nome de curso dá aquelas aulas, já tem a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 20ª, etc. Eu ia colocar essa questão que você até fala mais um pouco, porque sempre que fala em educação, nessas avaliações externas, né, e tudo que envolve a não aprendizagem dos alunos, toca-se na questão da formação do educador. Ainda hoje eu coloquei para você no projeto das professoras empenhadíssimas, mas que esbarra na questão da formação. Agora, não se vê assim uma seriedade na formação dos educadores, no oferecido pelas instituições, pelos governos. Então, essa formação, ela acontece muito, tanto superficial como de forma muito externa, sem dar conta do que o professor realmente precisa e tal. Eu acho que você pode falar um pouco, mas estava começando e eu interrompi. Da diferença entre a formação do PROV e essas formações que vêm de lá de cima sem dar conta que o professor, que o mastigado ou que o dado não leva a reflexão. Antes que a Cleide engate no que você está colocando, eu só queria colocar mais uma coisa. Não, que é o seguinte, porque as pessoas, em geral, assim, admiram o PROV, a gente ouve muito elogios, mas ninguém tem coragem de fazer, né? E no fundo, sempre optam por, não, a gente faz assim, você estabelece um roteiro para o curso, escolhe os formadores, entrega, se faz assim, 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 e vai, termina, dá o diploma e tal, e não muda nada. E aí vem o descrédito, o professor não quer saber. Quer dizer, e não se faz a pergunta contrária, por que o professor não aceita isso daqui, né? E num curso que eu dei, tinha um professor que ele também ia dar um curso no PROV, um curso de filosofia da educação, eu acho, né? E ele veio, o meu curso começou antes, ele veio no primeiro encontro. E aí, depois o relato dele, que ele já fez várias vezes, ele disse assim, que quando eu comecei a falar e a conversar, as pessoas foram falando, foram tal, não sei o quê, e a gente foi construindo o encontro. A partir daquilo tinha material, tinha um conteúdo e tal, mas a gente foi construindo. E aí ele disse que pensou com ele mesmo, falou assim, gente, formação é isso, não é o que eu fiz. Porque ele já estava com o curso pronto, o primeiro dia eu vou dar tal coisa, o segundo e tal, não sei o quê. Quando ele viu que o processo da formação era outro, é colaborativo, todo mundo vai né, você vai construindo, ele mudou totalmente o curso dele. Né? É isso mesmo. Primeiro, acho que a concepção da formação e que o PROV está sustentado por isso é que a formação se dá no chão da escola. Então, acho que essa é uma formação em serviço, junto com os professores, naquilo que eles vivem, professores, coordenadores, né? Tem no grupo que eu estou aqui, tem professor, tem coordenador, tem diretor. Então, educadores da escola, né? Docentes ou que não estão na docência, exatamente, mas que estão juntos. Né? A gente poderia ter, inclusive, nesse nosso curso, não vejo por que não pudesse ter também
merendeira ou um aluno, sei lá, não sei, nós estamos discutindo como nascem as perguntas, do que eu sou curiosa, não curiosa, né? Do como eu decifro aquilo que é pequeno, mas que tem uma beleza. Eu acho que também é encantar as pessoas pelo trabalho, pelo aprendizado, mas é o aprendizado nos professores, em nós mesmos, todos nós. Quer dizer, como que eu me encanto ainda aprendendo, ou quanto eu estou murchando essa condição humana de aprender. Né? E a curiosidade está metida nisso. A curiosidade é um grande pretexto para a gente discutir a própria aprendizagem. Então, acho que, primeiro, essa ideia de que é na escola que acontece a formação. Isso não quer dizer que em momentos esporádicos eu não possa ir ver uma conferência, eu não posso estar na universidade, eu não posso estar em outro estado. Mas é aqui que se põe, né, junto com a prática, a teoria, e a teoria para falar com a prática, é aqui dentro. Né? Os chamados cursos, eles têm, é claro, têm uma intenção. Eu devo ser uma pesquisadora nesse momento, responsável por um grupo que diz que quer estar junto discutindo esse tema. Né? Então, vou ler outros autores, vou trazer, vou fazer. Agora, não é entrega assim, olha, 2 textos, você lê 2 textos, depois a gente discute os 2 textos. Tem texto, sim. Como é esporádico, né? Porque não estou toda semana aqui, e tem um tempo, né? Esse tempo de distanciamento, o que eu tenho? Felizmente a gente tem um recurso hoje, que é o recurso de mandar os e-mails, de mandar os... Vocês leram? Hoje mesmo, quando eu cheguei, leram o texto, tinha mandado um texto, um trechinho do livro Infância, e que tinha lá a Dona Maria. Tá? Isso tem que ver com a nossa história. Por quê? Porque para esse grupo, eu achei que valeria a pena a gente começar. Afinal, o que nós estamos fazendo aqui? O que é essa identidade professor? Que eu não posso não estar separado da minha escolha. Como é que eu fui escolhendo isso? E é interessante, porque no grupo você vê quantos de início escolheram e quantos quiseram ser outra coisa completamente diferente e, né, de repente, se viram na função de professores. Mas não querem desistir agora, porque estão aqui. Porque faz um sacrifício. Imagina uma professora que está aqui, que levanta às 4 da manhã para chegar aqui às 7. E fala com orgulho disso. Nunca chegou atrasado. Não é? E fala com força disso. Eu acho que esta partilha de forças é o Prove. Às vezes não é todo, o detalhe. Gislene. Não é todo. Ele veio hoje pela primeira vez. É uma bem clarinha. É com tipo casaquinho vinho. Tá. Então, o que significa esse encorajamento de um com o outro? Eu acho que tem os aprendizados, tem os pontos que a gente quer avançar e não é que aqui não sou professora deles, nós estamos juntos. Por uma circunstância, eu posso ter lido um outro texto, visto uma outra situação, visto um outro exemplo, e a gente vai partilhar isso, mas isso não tira a voz dos professores. O Prove, eu acho que é esse lugar de dar força, de uma força aqui de pouca consideração pela nossa profissão, de um lugar de pouco orgulho por essa nossa profissão, mas que a gente tem que ir vivendo, porque não existe um orgulho fabricado, nem existe no supermercado, é feito aqui. Então é aqui juntos que a gente vai dizer, olha que bom que você fez isso. Você me anima eu voltar para meu lugar de origem e continuar sendo professora. Então eu acho que é uma partilha de esperança, uma partilha de força, uma partilha de leitura. Mas hoje teve gente que trouxe a caixa, quer contar o que aconteceu lá na escola, por conta de uma leitura de um livro que movimentou a escola. Então é possível. É possível que o cotidiano da escola ganhe um outro lugar, porque teve gente que está fazendo a diferença. Eu acho que o Prove
por isso incomoda também, porque faz diferença. Então, e também, né, nisso que você está colocando, quer dizer, porque cada vez é ficando mais nítido que o PROV, ele desencadeia um processo, né? Então, alguns, não é produto, a gente não está preocupada, claro que você vai ter um produto, você tem que pensar lá e tal, mas o que norteia o PROV é um processo, né? E a gente está com alunos aqui também. Isso que eu ia falar deles. Né? E a gente também, quer dizer, a gente viu do jeito que hoje eles estão, quer dizer, tem por esse processo. Né? Então, educação pressupõe um tempo para as pessoas irem, né? Hoje, quando a Luciana me contou que um professor a convidou para assistir a aula dele, eu perguntei quem, ela falou, não acredito. Né? E depois eu estava conversando com ele. Veio para cá 18 anos atrás, que a gente brigou, a gente discutiu e tal, e ele convidou a Luciana para assistir a aula dele. Então, quer dizer, precisou de passar por esse processo. Um outro olhar, né? Que é um outro educador também. Olha, eu quero que você me empreste teu olhar para minha aula, no fundo é isso. Agora, essa confiança para isso. Agora, tem gente que demora um ano, tem gente que demora 18, tem gente que nunca vai chegar. Sim. Agora, nós temos que acreditar naqueles que chegam, que estão aqui. Né? Eu acho que quando tem aquele momento do final do ano, que cada grupo de trabalho traz a sua contribuição para partilhar com os outros, é um momento muito especial. Às vezes, quando vai ter aquela oficina de manhã, oficina da tarde, no ano passado mesmo elas me perguntaram, nossa, você vai vir de manhã à tarde? Eu falei, gente, é um compromisso com vocês. Eu fico lá quietinha, sentada, não quero atrapalhar vocês, mas vocês têm que saber que eu estou ali, que vocês podem contar comigo. Se tiver qualquer engasgo, eu estou junto com vocês. Então, é um exercício de saber estar junto uns com os outros, naquilo que deve naquilo que se apresenta da situação. Então, acho que, para mim, o PROV é uma grande alegria sempre. E como eu carrego o PROV para os outros lugares que eu vou. Não é? A gente acaba carregando. Não foi assim que eu levei, né, pedi ela emprestada aqui, né, Socorro, que no momento que nós estávamos escrevendo o livro da sala de aula, eu disse, olha, falei para os outros autores, eu não quero escrever um livro que não tenha também a voz de outros professores. Nós somos 3 professores. Mas e outros? E aí, porque a gente não convida eles para virem aqui conversarem conosco? E aí eu sugeri, olha, do PROV, tem tanta gente, eu vou falar do mesmo, vamos falar com Socorro, se ela puder. Socorro foi aquela maravilha que está dentro do livro. A voz dela está lá. Para ler da gente. Não é? Não é o livro? Chama Sala de Aula. Eu estou trazendo. Hoje eu deveria ter trazido para eles, mas eu pedi para o editor, me deu. E eu vou dar, eu já dei aqui para a escola, mas vou dar para todas as pessoas que estão aqui no grupo, posso dar para você. Então, chama a Sala de Aula, quando eu entro, fecha a porta, quando eu entro e abro a porta. Era uma das nossas questões dentro da bateria de questões, uma professora que leu as questões anteriormente aqui do nosso grupo, ela falou, eu gostaria de saber por que essa frase, né? Por que esse tema? Porque ela não fez o curso, né? E ela gostaria de saber que todo mundo chegava falando disso. Quando eu entro, eu fecho a porta. Quando eu entro e abro a porta. E quando eu entro e abro a porta. Né? Então eu queria saber de você, se você gostaria de falar um pouquinho dessa frase em específico. Essa questão que você traz, e entrando já na segunda questão que a gente propôs, e que você já se adiantou para falar, é de você levar o PROV para outras realidades que são diferentes, né? Um pouco isso daí. Eu acho que teve momentos que, por exemplo, no grupo de estudos, quando eu levo a revista, ponho lá no tapete, as pessoas querem ver, querem saber dos cursos, querem saber onde que é o PROV, onde que é isso. Tem gente que me pede, por exemplo, posso ir lá dar curso? Eu falo, gente, eu não sei isso, né? Eu não sei responder isso.
Fala, mas eu acho que você pode procurar. Não, pode, Agora é só mesmo tem procurar duas e pessoas sabendo me que procurando, sabendo se pode estar aqui vindo o ano que vem para dar curso. pode. Só que Não a Não é dar condição curso, é para básica. estar junto com É várias pessoas A, de a- dentro do a próprio condição é que a doação de um tempo para fazer isso, né? Porque Eu gostei do que você falou agora. Não é dar curso, Não é dar é curso, é estar junto no curso. Então, se você toca isso, você tem leitura, então, você tem um cardápio. Hoje mesmo eu falei para ele, olha, tá aqui meu roteiro. Isso, já furou nisso aqui. Então. Não que eu não vá fazer um roteiro, mas não é um roteiro que é uma marca, né? Não é? Precisa ter Eu não pra posso organizar. falar, agora eu não posso te escutar porque seria maior incoerência. Estou falando de olhar, escuta, observação, perguntas. Essa questão de fechar a porta do hipótese, etc. Acho que assim, há uma fala recorrente entre professores, né, que a gente escuta na sala de aula, assim, quando eu fecho a porta, eu faço o que eu quero. Né? Então, essa frase é que motivou um pouco isso. Não, você faz o que você tem uma escolha, sim, você é o teu universo de trabalho, sim, mas você tem responsabilidades pro lado de fora também. Não é que o mundo entra na tua sala. Porque se eu fecho, mas eu fecho em todos os sentidos, eu desconheço que aquele aluno vem de fora também. Eu também venho. Cadê o mundo que entra e que sai? Então, essa ideia de abrir a porta, assim, tem um universo que é teu e privilegie isso mesmo, que é o teu lugar do olhar, dos vínculos, da construção de vínculos, de afetos, de conhecimento, de tudo isso, mas não está separado do que acontece no coletivo da escola. Porque não basta você só dar uma boa aula. Eu acho que professor sozinho, ele é inútil na escola. Ele pode ser muito bom, mas ele fica inútil porque ele tem um coletivo. Ele não contribui no coletivo, ele não vê o que o outro faz, ele não vê como ele pode colaborar, ele fica ausente. Então eu entro, dou minha aula, né? E os alunos podem até gostar da minha aula, mas a escola é o lugar de aprender a estar no coletivo, entre adultos e adolescentes, entre adultos e crianças, somos nós. Se há um lugar do coletivo, é a escola. E, aliás, eu acho que se a gente não aprender isso pela escola, a viver coletivos, é muito pouco a função social da escola, é essa. Então, se for só para fazer a informação, hoje nem precisaria tanto da escola, a gente sabe que não. Né? Mas a gente quer acreditar que seja outra coisa, a interpretação do conhecimento, é ganhar apreço pelas belezas que são constituídas nessa história da humanidade, é gostar de ver uma poesia, mais um conhecimento, uma ciência. Né? Hoje mesmo eu trouxe um livro que é de uma física, que alguém estava até olhando a capa. eu vi que é novinho o livro, né? Me deu vontade de ler também. O livro é de uma física. O livro é de uma pesquisadora. Esse da grosso, área não é? de física. Não, tá ali acho que atrás. Não, aqui não. É um livro de capa azul. É isso aí. Essa pesquisadora, como boa inglesa, ela fez o seguinte, ó, tempestade numa xícara de chá. Né? Então eu estava comentando com elas. Primeiro, inglês é sempre, na vida deles tem a presença do chá. E tem a presença da chuva também, porque tá um lugar que chove, por exemplo, em Londres, você sabe que cada esquina você encontra alguém vendendo guarda-chuva. E ela pega a xícara de chá e quando põe o açúcar, né, o açúcar faz dá esse branco em cima, que é essa película de superfície. E isso ela faz toda uma discussão do ponto de vista da física, o que acontece no movimento do cosmos, do universo. Fala assim, bom, mas você vai estudar física
Não, eu não tenho domínio de tudo isso daqui que está na física. Por outro lado, né, ela tem um texto belíssimo, o quanto que o pequeno é belo. Né? Então, isso me fala, nossa, mas como que essa mulher teve essa ideia bonita? Então a escola é para a gente ver a boniteza do mundo e das pessoas. Né? Claro que vamos discutir as dificuldades, vamos discutir os grandes conflitos, os dramas da humanidade também, mas há que se ter apreço. Né? Por exemplo, essa ideia de patrimônio, e que a gente fomos lesados agora brutalmente, não é? A gente vai ficar só lamentando ou a gente vai dizer, e nós, como nós trabalhamos com os nossos alunos, essa consideração por esse patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio é sempre do outro, o outro que cuida, o outro isso. Por exemplo, ontem mesmo, conversando com um grupo, uma coordenadora me disse o seguinte, olha, Cleide, eu vou te dizer, cada vez agora que a gente for visitar com alunos um museu, a gente vai fazer outras perguntas para o museu. O que vocês têm cuidado? O que vocês têm recebido de verba? Como é que está? Então, ir para trás do museu para fazer as perguntas também. E isso nos põe como uma responsabilidade que não é só ir lá visitar e sair. Eu quero saber só se tem segurança para os meus alunos não morrerem incendiados. Não, é muito mais que isso. É dizer, olha, todos nós precisamos estar atentos, porque isso existe publicamente e cada um tem que ajudar a cuidar. É nosso. É nosso. É nossa história. Não é? Ou é nossa história brasileira, paulistana, paulista, o que seja, ou mundial, porque o que se queimou lá foram coisas que eram muito maiores do que isso. Então, Cleide, a Socorro até que estava levando os alunos dela lá no centro da cidade, que era o projeto da gente. Desceram lá na Praça da Sé. Quando os nossos alunos desceram, eles todos estavam com uma prancheta, né, caneta, todos compenetrados, que eles iam estar fazendo um estudo lá. E atrás deles, simultaneamente, parou um ônibus numa escola particular. E quando os alunos desceram, estavam fazendo um passeio. Né? E havia duas estagiárias acompanhando a Socorro, que eram minhas alunas lá na PUC. E foi essa observação que elas fizeram. Né? Foi. Quer dizer, os meninos daqui, diferença, né? Isso. Né, preparados, discutidos, eles sabiam o que eles iam ver, o que eles queriam ver. Então, estavam levando. Os outros foram fazer um passeio. E eu acho que, no fundo, é essa isso, coisa. Quer dizer, isso. Né, as pessoas se habituam a ir no museu, porque faz parte, né, faz parte da cultura geral ser ir, mas não vê, não tem curiosidade nem nada, não sabe o valor daquilo. E às vezes vai ver o museu, né, para quem que tem recurso, vai ver um museu lá longe e não vê quantos museus nós temos aqui. Né? Eu estava vendo ontem que o Brasil tem 3.500 museus. É pouco para a extensão desse país, mas é muito também. Então, o que está acontecendo em 3.500 museus? Né? Quem cuida do museu? O que é a curadoria do museu? Quer dizer, essas ideias que, não só de museu, mas qualquer outro espaço público, quer dizer, a escola, né, e acho que aí o PROV traz isso também, esse lugar de uma função democrática da escola. Não é? Quando a gente trabalha o colaborativo entre professores, nós estamos ensinando os alunos e inspirando os alunos para exercícios colaborativos também. Não é? E há que se desejar um país melhor do que esse que nós estamos. Quando a professora diz que a escola está triste, eu ia falar, não, o país está triste. Nós não estamos bem. Eu acho que aquele incêndio foi nosso também. A gente também tá mal. Agora, há que se pensar que a gente quer ir para frente com alguma coisa melhor. E a escola é o grande espaço para a gente ainda adubar essas esperanças, pôr sementes nisso e pôr força nisso. E por isso que eu estou falando em adubar.
Senão a gente desiste. Né? Nós estamos aqui, eles estão aqui, porque acreditam nisso. E o PROV é isso. Né? E de valorização. Eu acho que a grande questão é um espaço que escolas conseguiram a duras penas, porque tem sempre os desistentes, tem sempre os que apostam contra, né? Seja numa instância lá de administração ou numa instância próxima. Vocês também têm diretor que desistem, e desistiram já, não é? Porque quantas eram as escolas, quantas são hoje. Mas não vamos deixar terminar. E acho que aí entra muito essa questão do significado do próprio viver, né, Cláudia? Porque muito, quando chega no começo do ano, assim, até muitas escolas querem entrar e tal, mas depois começa a medir assim, o trabalho que vai dar fazer isso. E dá trabalho mesmo. Dá, mas é um trabalho que é gratificante. Que tem frutos desse trabalho. Mas precisa ter uma aposta. Não é? Precisa ter uma aposta. Porque você não pode tirar da escola, sabe, a vida, porque a gente trabalha com gerações mais novas aqui, que estão construindo a vida, a gente já está no meio, já está no processo, então os outros estão começando. Quer dizer, é a vida que nos une a todos aqui. Né? Eu quando vejo, né, nas situações que venho aqui do PROV, que eu vejo essas... Né, quando eles entraram hoje todos laranja aqui, eu falo, nossa, outra vez estão conosco. Então dá uma força, dá uma alegria tão grande de falar. Eu quantas vezes falei em grupos de estudo, vocês acreditam que eles entrevistam, que eles fotografam, que eles estão ali conosco, que eles cuidam, que eles estão ali. Professor, você precisa... Quantas vezes eles abrem a porta quando você está lá no final do ano, aquela coisa das oficinas, eles abrem a porta, está precisando de alguma coisa? E fotografa, entrevista, não é? Recepciona. Então, eles, olha, não é uma escola que trabalhando com os professores pôs eles de lado, pelo contrário, incluiu. Né? Eles estão juntos aqui, ó, estão nesse dia. Hoje, quando eles entraram, eu falei, nossa, vocês vão fotografar, vão filmar? Quem que vai filmar? E hoje, não tem, né, tem adulto aqui cuidando deles? Não, são eles mesmos. E hoje tem os dois que são lá do Carolina Renova. Mas dá muita alegria. Os Podem... outros 3 são daqui. E talvez sejam os professores de amanhã. Ou vão falar bem de uma escola de amanhã. Os cidadãos também que vão valorizar a escola. O cidadão de hoje, já são os cidadãos de hoje que vão defender a escola. Eu acho que a gente está falando muito dessa questão no próprio curso, né? Da gente rememorar, né? Da gente trazer essas memórias de infância do que a escola representou pra gente, né? E trazer isso à tona justamente pra gente entender qual é o nosso lugar dentro desse espaço, né? E eu acho que pra eles, né, estar aqui e ver esse movimento, eu acho que é isso, né? O que a escola representa para eles a partir desse momento, né? E o que né? E o que essa experiência traz para eles. E o que, falando do PROV, assim, o PROV para mim é uma experiência assim que enriquece muito enquanto formadora, né? Enquanto professora, enquanto profissional e enquanto ser humano. Fala que você frequenta 2 realidades. A ela já hoje, já bons relatos hoje. E assim, o quanto o meu olhar, ele mudou, né, com os cursos do PROV. E isso me deixa muito feliz. Uma das minhas grandes dificuldades na sala de aula é a avaliação. Eu sempre falo que assim, é muito difícil avaliar, muito. Eu não fiz seu curso, mas assim, eu vi, né, o curso com um tema de avaliação, mas a gente está lendo o seu livro na GEIF e o quanto o livro ele trouxe esse novo olhar para a avaliação, né, para mim e para os meus colegas que estão fazendo a GEIF junto. E aí eu gostaria de te perguntar assim, você tem essa dimensão assim do quanto o seu curso traz
essas mudanças de concepções e essas mudanças de olhar de quem está fazendo, dos professores que estão fazendo, você tem essa dimensão e o que é para você isso, né? Ter esse novo olhar, esses novos professores com esses novos olhares. Olha, Eu acho só que acrescentar uma coisa na fala dela. Pois não. Porque num curso de registro que eu dei, o Esmerindo tinha me mostrado, porque na pesquisa que ele fez, você vai gostar disso, a pesquisa que ele estava fazendo na física para fazer a dissertação dele, ele fez uma experiência o seguinte, ele deu algumas perguntas por escrito para os alunos responderem verbalmente, por escrito. Quando eles terminaram, ele propôs que o mesmo conteúdo que estava presente, que eles fizessem através de desenhos. E aí, depois eu preciso pegar esse material para te mostrar. Aí ele percebeu que no desenho, as respostas deles foram bem melhores, né, bem superiores, assim, porque eles se expressaram muito mais do que verbalmente. E aí eu usei esse material num curso que eu dei. De registro. Já faz uns 2, 3 anos. É Né? uns 2 anos. E aí outro dia ela veio me perguntar do material, porque ela falou para a Adriana, que é a coordenadora. Sim, Adriana. A gente estava falando sobre avaliação, e aí eu lembrei desse material que a Olga tinha trazido, né, pra gente, e a gente refletido sobre essa questão, né, do registro, mesmo como a gente faz esses registros. E aí a Adriana ficou interessada, falou assim, traz pra gente. Ele já mandou, a gente mandou pela Márcia. E aí a gente vai utilizar, mas assim, é isso, assim, o quanto isso é transformador, assim, pelo menos para os professores que a gente convive, que fazem o PROV. E que fazem o PROV, assim, eu acho que também tem essa coisa assim, de fazer o PROV com aquela responsabilidade mesmo. Porque às vezes acontece do professor, vou fazer aquele curso porque eu vou sair da sala de aula. Pode acontecer, né? Mas assim, a maioria... acontecia muito. Né? Eu acho que hoje não. Que no processo mudaram. Mudou, né? O professor vem por esse motivo e muda, E né? muda, A questão anterior que você colocou, vou falar um pouco depois da avaliação, mas essa questão de estar aqui, de voltar, quando vai começar o final do ano, às vezes as pessoas falam para mim, você não vai voltar mais no PROV, né, que você já está bastante ocupada. Eu falo, acho que esse ano não vou mesmo, viu, porque não vai dar. E aí eu fico assim, nossa, mas eu vou deixar? Porque é uma manhã inteira, mas não é só amanhã, é preparar também, é mandar, é isso, é uma responsabilidade, é um compromisso. Não é? E aí não aguento e venho. Não é? E não aguentar no bom sentido, quer dizer, olha, eu posso estar lá? Será que está lá? É muito longe, né? Não é? É muito longe. Se eu não saio de lá de casa 10:06, eu não chego aqui. Né? Não quero correr risco de chegar às 7:05, não. Eu chego aqui 10:07. Né? Como cheguei hoje, acho que 15:07 já estava aqui. Então, que é essa, né, essa entrega também, que eu me preparo tal, porque tem afeto nisso, né? Tem estar com vocês, né? E que me alimenta também. Ninguém, não é mão que vai só para lá, vem muito para cá. E talvez até mais do que aquilo que eu ofereço. Então, eu não quero falar, então vou lá porque eu sou egoísta. Não, porque eu quero só receber. Não é isso. É um exercício de partilha. É um exercício de como eu posso disponibilizar algumas coisas daquilo que eu vivo de uma outra experiência e que vocês também disponibilizam para mim de coisas que eu não estou tão próxima desse cotidiano da escola aqui, nessa região. Estou em outras. Né? Então, é uma força muito grande. Na realidade, as pessoas me falam, por que você não desistiu? Por que está tanto tempo indo lá? Será que você vai aguentar o ano que vem? Hoje mesmo, né, eu estava conversando, o Socorro me falou, você está com bastante trabalho? Eu falei, com muita coisa. Então, quando eu falo muita coisa, eu falo, será que o que eu vou equilibrar no ano que vem? E eu tenho
umas questões ainda que eu tenho filhos morando em cada lugar do mundo. Então ainda tem essas coisas de viagem, de também. Esse ano eu tive que ficar em fevereiro com minha filha, que estava tendo bebê. Então tem isso depois, como volta e trabalha, como é. Então, né, julho foi de novo. Então, hoje eu falei, agora esse ano não quero mais, até dezembro. Eu não sei, porque tem 7 netos. Então, um 3 num lugar, 2 no outro, 2 no outro lugar. Então, os filhos, e noras, e genro, essa coisa nada toda. Então, acho que o PROV está dentro da vida da gente, de cada uma de nós. Né? Que escolhas que a gente vai fazendo e vai entremeando, quer dizer, na minha vida profissional, pessoal e profissional, não está separado de PROV. Se eu relato em qualquer lugar que eu vá, o PROV está junto comigo. Né? Eu estou preparando uma pequena apresentação para uma escola que tem um programa que eu respeito muito, vou lá como voluntária também. É uma escola particular, mas que abre um belo trabalho com estagiários, mas de respeito ao estagiário. Não de coisa, estagiário que fica lá no fundo, ou então fica recortando. Entendeu? Não, é um estagiário que vai constituindo lugares de pesquisa, junto com o professor, junto com coordenação, e há um momento de um seminário desses estagiários, onde eles vão apresentar seus pôsteres de pesquisa. E alguns deles querem também, além do pôster, apresentar publicamente como que foi o desenvolvimento, né, mais detalhado do projeto que eles desenvolveram. Ora, se uma escola dessa me convida, e eu me lembro o quanto essa escola lutou para dizer, essa é a nossa responsabilidade social. Não quer dizer que ele vai ser professor da nossa escola, mas que ele seja bom em qualquer lugar que ele vá ser professor. Então, eles me convidaram, já fui outros anos lá também, para uma fala inicial com gente que está dizendo, eu quero essa profissão que você tem. Com tudo que o mundo diz que não está bem, ou você vai ser professor mesmo, pensa bem. Hoje mesmo teve gente que falou isso. Né? Acho que você devia escolher outra coisa. Né? Só que estão lá. Então, eu falo, não, é a minha responsabilidade. Na minha vida, hoje, eu tenho que acolher muito, mas muito mesmo, com tudo que eu posso, para dizer, vem para essa profissão, faça o melhor dela, porque nós precisamos de jovens que chegam. Não é? Eu não estou parando, mas eu vou parando aos pouquinhos, porque eu não vou ter 100 anos, se eu chegar nos 100 anos, 90, 80, sei lá, eu estou trabalhando. Mas há que se saudar aquele que chega no melhor que ele possa ter dessa profissão. E não por desistir. E você vai ver, isso não dá certo. Então, o desajuste e a desistência ninguém precisa. Né? Estamos cheios disso, estamos fartos disso. Então, como que eu recebo um estagiário? O que é ser professor estagiário? Né? Porque às vezes é só estagiário. Não, ele já é professor estagiário. Ele não está lá na sala, ele não faz uma atividade com os alunos, então ele já está sendo. Ele está sendo. Só tem que momentos dessa formação. E é uma escola que investe nessa formação junto com os outros professores. Eu estou preparando essa fala. E aí eu falo, meu Deus, como se recebe? Eu acho Nova uma fala maravilhosa, quando nessas últimas vezes que ele tem vindo ao Brasil, ele trouxe uma experiência de curso de medicina em que os jovens que chegam, né, para o curso, eles vão ser recebidos pelos médicos, que já estão lá atuando, ou como professores, mas como médicos também nos seus hospitais, até porque é uma escola que só aceita o professor que está lidando também na prática da medicina. Né?
que eu acho que isso falta na nossa graduação da pedagogia. Por que a gente não tem também o professor da pedagogia que está atuando na escola, né? Porque senão fala de um mundo que ele não sabe, né? Que não conhece. E nesse dia que eles recebem os alunos, os professores tiram seus aventais e dão para cada aluno que chega. E sempre isso eu fico pensando, e nós? Que símbolo que nós oferecemos? É uma caixinha de giz? O que nós? Eu fico pensando, nossa, eu vou lá com aquelas estagiárias agora esse ano, que seria essa entrega? O que eu vou entregar de simbólico? E aí eu fico pensando, já foi a caixa de giz, hoje o que é? É a caixa de giz mesmo, mas na caixa de giz tem um pendrive, o que é? Avental não tem mais. Então, mas estou conversando isso com vocês porque fico pensando, nossa, do que de melhor a gente entrega para dizer, vem mesmo, fica mesmo, vai ter luta sim, vai ter dificuldade sim, mas vai ter muita coisa maravilhosa que você vai poder fazer por outros, por você e por outros. Então, esse estar com o estagiário, para mim, é um grande beliscão assim. Escuta, você quer ser responsável, mas você está escrevendo um livro, você está num grupo de estudos, você está lá no PROV, mas o que é isso depois quando você tem com aquele que diz, agora eu estou me preparando, quero ser professor. Então, eu acho que tudo isso faz parte da nossa valorização. Cada canto que a gente vai, como a gente valoriza ou não esse ser professor, que somos nós. Né? Na minha postura, na sua postura, na postura do outro, quanta gente nos engrandece. E tem uma coisa assim, que está muito impregnado na minha cultura, eu acho que não é só brasileira não, de um modo geral. É essa coisa da medida que você muda um estágio da sua vida, você está pronto, acabado. Então, essa coisa vai tirando a possibilidade da gente se perceber também, que o Paulo Freire falava muito isso, né, dessa incompletude. Completude. Né? Então, eu entendo, porque eu compartilho isso quando você fala assim, do PROV, né? Por que você continua no PROV? Porque eu também vivo isso. Por que eu continuo? Eu continuo porque tem a questão afetiva, que, né, tudo bem, mas tem a outra coisa do enriquecimento pessoal meu. Claro. Né? Participando disso, né? No que eu posso que é pessoal fazer, e é profissional, e é cidadão, é coletivo, é tudo isso misturado. Me fazendo perceber gente, sabe? Quer dizer, eu não estou morta, eu estou em movimento, sou gente. Sou gente com outras pessoas, e essa ideia que o Paulo Freire também colocou da ideia da incompletude, quem se acha completo está desistindo da vida. Porque faz parte do humano exatamente viver na incompletude a condição dele aprender. Quem desistiu já pôs ponto final, é aquilo, né? Aqui jaz fulano, porque já morto, está morto. Né? Só falta a plaquinha. Né? E tão interessante porque essa valorização da nossa história de educadores. Eu acho que a gente proclama muito o educador que veio de fora, o educador de não sei, que também tem suas contribuições, são indiscutíveis. Mas o que nós valorizamos dos nossos professores? Hoje mesmo, a Márcia trouxe, né, um trechinho, porque eu tinha comentado dessa valorização nossa de professores, né, no primeiro encontro, que 3 mulheres só puderam fazer parte do Manifesto dos Educadores em 1930. E pouco reconhecimento se dá a essas mulheres. Aliás, quando a gente fala da história, você vê que estava analisando com o professor de história como as figuras femininas não aparecem. A história é a história. Educação, secretário de Educação, homens.
Tudo E como é a história deles na educação? E aí, quanto teve poder e tem poder, os homens estão na frente. Eu falo, as mulheres, nós entramos pela porta do fundo na escola. Bom, mas temos que fazer jus de algum lugar. Só que tem mulheres que na década de 30 já fizeram muito da diferença. Uma delas é a própria Cecília Meirelles, que a gente conhece só de uma faceta, quando essa mulher publicou 6 volumes sobre educação. E é incrível, porque nos cursos de formação de educadores não aparece. Nem Cecília, muito menos uma mulher chamada Armanda Álvaro Alberto. Ninguém ouviu o que falar dessa mulher, também assinou lá. E pelas ideias de educação foi presa na ditadura do Getúlio. 1930, ela estava no manifesto e tal, e depois foi presa. Assim como Noemi Silveira também. Então, essa mulher criou, porque tinha condições financeiras, criou uma escola, já que o público não assumia, lá na periferia de Meriti, que hoje é Duque de Caxias. Então, lá no Rio de Janeiro, no Duque de Caxias, ela criou essa escola. Só que foi uma experiência incrível, inclusive na avaliação. Na avaliação, ela tem propostas muito diferenciadas. Nós estamos falando de 1930, 35 e tal. Agora, a Nise Silveira, a Cecília Meirelles e a Armanda Alves. Há uma pesquisa, Armanda, é um nome esquisito, né? Armanda Álvaro Alberto. Ela tinha essa história completamente desconhecida, a não ser quando falava que ela foi signatária também do manifesto dos educadores. Bom, uma pesquisadora do Rio de Janeiro, Ana Cristina Minon, ela tem se dedicado à pesquisa de elementos da história da educação brasileira. E tanto que ela pesquisou viajantes, professores viajantes da década de 20 e 30, que é um livro maravilhoso. Depois ela pesquisou sobre como nascem alguns gestos dentro da escola. É esquisito, por exemplo, a escola ainda ter, como um jovem me falou essa semana, na segunda-feira, ele disse, não é esquisito, eu saí há pouco tempo da escola, agora estou voltando como professor, mas eu acho esquisito que um aluno tenha que levantar a mão para ir ao banheiro. Nós não superamos isso ainda. Posso? Levantar a mão? Pode ir no banheiro. Pode, vai lá. Então, essa regulação. Aquele filme lá Entre os Muros da Escola é um escândalo, né? O professor entra, os alunos ficam de pé. Receber o professor. E outras coisitas mais que aparecem naquele filme. Você fica assim, gente. E aí, falando dessa questão que eu estava, que não vou perder o fio da meada, que essa Armanda, justamente por essa pesquisadora Ana Cristina Minon, ela foi atrás da família da Armanda. E a Armanda já tinha falecido, e a família dá um baú para ela, que é o baú de memórias. O livro chama isso, o baú de memórias. E ela começa, então, a abrir o baú, que é uma descrição belíssima, desse abrir de um baú, e o que você vai encontrar dentro do baú. Só que ela fazia registro. Então, foi encontrando as coisas, um bilhetinho, foi encontrando uma florzinha seca, foi encontrando essas coisas. Que riqueza. Uma riqueza. Ao mesmo tempo, foi encontrando assim, fiz isso na escola, estava com essa avaliação. Então, ela se viu com aquele material todo do baú, espalhou isso, falei, e agora, o que eu faço com isso? Então, essa dúvida que a gente tem na pesquisa mesmo, porque você não tem certeza ainda do que você vai fazer. E aí ela começa a reler o material e aí ela vai fazendo agrupamentos nessa experiência e é o livro que conta a experiência Então, a gente tem que saudar isso. Olha, tem uma mulher, Guilhermina, que saiu de Minas Gerais, pense em uma mulher professora da escola pública, em Minas Gerais, que junta um dinheirinho
e pega um navio para ir para a França, porque ela queria saber de alguns educadores da Escola Nova o que eles estavam pensando naquele momento. Não, pensa isso. E aí esse livro, Viagens Pedagógicas, só trata de gente que foi corajoso, homens e mulheres que resolveram saber por que o De Crowley está me falando isso. Parece que tem um homem lá chamado De Crowley que está falando isso, e o Dio e outros. Então, gente que sai do seu lugar para ir em busca de ideias, não para repetir a ideia, mas falar assim, preciso arejar algumas ideias. Eu acho que na vida de educadores existem vários proves, entre aspas, não é? São formas das pessoas irem atrás de outras coisas para estarem juntos e melhores na sua função educadora. Eu acho que o prove é mais esse lugar, é esse lugar. E é um lugar especial porque a gente sabe que a briga é grande. Ó, o ano passado foi muito duro, não é? Muito duro. Essa coisa de primeiro vem no curso, depois pontua o curso, depois não pontua mais. E a gente sabe o que significa isso num coletivo de professores. Então, quando você vê que as pessoas estão aqui, fala, meu Deus, eu teria que fazer todo dia uma reverência para quem está aqui. Eu deveria me debruçar e falar, ó, gente, muito obrigado de vocês estão aqui. Falo, muito obrigado de vocês estarem aqui. Porque tudo em volta é contra. Né? Agora, quando abre uma revista e diz, ó, aqui aconteceu isso, a revista vai também legitimando assim, não foi brincadeirinha, não foi encontrinho, não foi cursinho, não foi palestrinha, foi gente que trabalhou junto e resultou nisso. Né? Então, acho que é a minha aposta junto com vocês. Porque se a gente não apostar junto, a nossa aposta é fraca. Né? Então, a gente, no fundo, vem aqui para ver se a gente se dá as mãos e fala, ó, vamos junto nessa, vamos continuar. É disso. Eu acho que o meu sentimento maior é esse. O tempo todo que a gente está falando do prove, eu acho que você reafirma mais ainda o que a gente acredita, que o prove ele tem uma característica de valorizar as relações interpessoais, que sem dúvida é humano, né? É humano. É humano então, que está valorizado. Então você tem enfatizado isso, né? É humano. Você não vem aqui para descrever informações, nem descrever conhecimento. Você vai pôr o conhecimento nas relações. E pondo nas relações, o outro vai trazer o melhor dele e você vai poder trazer o melhor de você. E trazendo o melhor, a gente fica melhor como humano. A gente se engrandece como humano. A gente gosta de ser humano, porque eu acho que a gente está desistindo, está com vontade de não ser tão humano assim. Tem um exato. Só um comentáriozinho disso que a Leide está falando, porque nesse momento que eu saí, 2 minutinhos que eu saí da sala, eu fui até a sala do professor. Né? Aí eu perguntei para a professora, e aí, como é que foi o encontro? Ela falou, agora eu posso dizer que eu trabalhei no Zacarias e eu participei do prove. Eu participei. Nossa, que coisa linda. Só esse comentário ela fez, na sala com todos os professores presentes. Essa que mora em Itaquera. Nossa. Ai, que coisa. E o testemunho que ela deu para outra que estava ensinando foi muito forte, muito melhor que o meu. Porque ela falou, olha, eu levanto isso, tá, eu estou aqui e eu vou ficar, e eu quero fazer. Para dar a força para a outra. Inclusive, a gente estava discutindo como o corpo muda, porque ela estava dando um relato ao aluno, ela foi sentando de outro jeito. Né? Foi esticando, porque ela estava assim. Ela foi esticando, né? Então, até dizendo, a postura, né? Não é? De que, ó que a outra está me dizendo. Então, aí nessa linha, né, nessa revista aqui, ó, a entrevista foi uma conversa que eu fiz com os alunos, né, do quarto. Você tem essa revista? Tem lá no escritório. Na época era até o 8º, né, do 4º ao 8º. E aí tinha das 5 escolas do PROV. Eles eram aqui, ó, todos aqui. E a gente foi conversando sobre educação, aprendizagem e tal. Eu nunca tive retorno desse texto.
aqui no contexto das nossas escolas, nunca tive. Eu estava dando uma assessoria lá em São José dos Campos. Aí eu levei esse texto para ler com os alunos. Aí uma das professoras que fazia, ela estava fazendo pós-graduação lá em Taubaté. O trabalho dela de pós-graduação era em cima desse texto. Com certeza. Então, só para dizer isso, quer dizer, as pessoas veem, imagina, o que aluno, criança tem para dizer sobre isso? Nem lê. E é coisas assim, importantíssimas que eles dizem, e a reflexão deles, né? E ontem, no telefone, eu estava conversando com a Socorro, porque quando ela era professora do 2º ano, a gente fez desenvolveu um projeto, vocês eram acho que 4 ou 5 professores, né? 4. Foi de um livro, partimos de um livro, que a menina entra numa exposição e ele não tem texto, esse livro. E quando ela passa em frente o quadro do gato, o gato vai acompanhando com o olhar. Depois ele pula no quadro. E aí... É Pula Gato, da Marilda Castanho. E a gente começou o projeto daí, né? Então, na época, colocamos em transparência, porque não tinha nada. Sim. O primeiro curso do PROV foi com transparência, retroprojetor. Isso. E aí foi feita toda uma discussão e tal, e aí elas falaram, e agora, Olga, o que a gente faz? Eu falei, olha, eu acho que está na hora, então, da gente apresentar o Gato de Botas. Outras histórias que tenha gato como personagem. Aí nós apresentamos o Gato de Botas, e aí, na discussão a gente falou, e depois a proposta para os alunos seria isso. E agora, se vocês pusessem a bota no pé de vocês, para onde vocês iam? Aí, abriu um mundo para os meninos. Foi maravilhoso. Nem sei se você tem o registro desse projeto, merecia, porque você tem, eu tenho cópia. Posso mandar? Eu tenho cópia. E aí deu de tudo. Tinha aluno que queria ir num parquinho aqui perto, outros que queriam ir para Marte. É aí que é olhar, abrir a porta. Essa é a porta. Essa é a porta. E eu cheguei aqui na escola, elas estavam desesperadas, né, com os desenhos. E agora? Vamos pensar e tal. Aí a gente resolveu fazer um quadro, né, de dupla entrada. Aí a gente pôs todos os lugares que eles queriam ir, todas as turmas, colocamos aqui em cima, as colunas, e aqui, levantando com os alunos, o que a gente precisa saber para poder ir lá. Como se vestem, o que comem, o que usam, como se movimentam. A distância. E aí, os conteúdos estão todos, aí vem o de encontro que você falou. Com perguntas, os conteúdos vieram. No coletivo. E um desses meninos que participou quando ele estava no 2º ano, e essa revista que foi feita, ele estava no 7º ano. Eu perguntei para eles o que era aprender e se eles gostavam de aprender. Aí o Lucas disse assim, que ele gostava muito de aprender. E isso tinha começado quando ele estava no 2º ano, que era o projeto lá. Olha que coisa boa. Então, quer dizer, eu acho, nossa, elas falam que eu tenho uma memória assim incrível, mas para mim isso é extremamente importante, isso que o menino falou. Claro, né? Claro. Quer dizer, e olha como ela vai mostrando também, a coisa da aprendizagem, ela é processual. E aí mesmo, a capa do ano passado da revista e tal, com aquela aluna que desenhou... Da Gabi, né? A Gabi não é só o desenho dela, gente, é o que volta, né, para essa história da escola. Quer dizer, eu retorno com essa história junto com vocês num outro momento da minha vida. Agora mesmo, quando você estava abraçando aquela aluna, eu falei, nossa, o que é isso? Né? Já foi do seu tamanho, hoje ela é bem mais alta que você. Né? Então, o que é essa volta que vem, que está junto? Né? Então, são as marcas que ficaram, sim, né? Sim. O Cleiton. Né? Então, tudo isso para a gente só tá falando, assim, sabe, aquilo que é tanto na educação não é valorizado. Não. Né? Então, mas é por isso história... que a gente tem que dar mais força para que essas vozes dos professores
vão se enredando umas com as outras, porque aí forma um vozerio de força. Porque se nós não nos valorizarmos internamente na escola, eu acho que prova é isso, né? Essa sociedade não vai nos valorizar. Não adianta. Se a gente não valoriza o outro que fez melhor, que teve uma aula, que levou os alunos, que os alunos ficaram curiosos, que quiseram ler, né? Se eu não levo essa condição do desejo de aprender presente, que aí é uma escola viva, a minha escola é viva ou é uma escola, como ela disse hoje aqui no encontro, uma professora, é uma escola triste? Ora, uma escola triste não é essa sociedade que vai querer mudar essa escola. Pelo contrário, tem muita gente querendo a tristeza da escola. E olha, você já falou, mas e aí eu fico pensando, então, quando vai escolher um ministro da educação, é um cara que não conhece escola, só conhece quando ele estudou. Mas ele é professor na faculdade de Direito, ele é professor lá na faculdade de Medicina, na Economia, não sei o quê, então, não sei o quê. Principalmente. E homens. Então, como é que a gente pode dar um salto qualitativo na educação se o cara que está respondendo pela educação, ele nem conhece escola, nem conhece os alunos, não valoriza o que o Lucas falou de aprender aqui. Por isso que a valorização interna de fechar a porta é uma valorização de abrir a porta. E nesse sentido, quais vão ser as oportunidades que o PROV tem que criar para a gente abrir a boca em outros espaços. Então, e é isso que eu não entendo, né? Por que é tão difícil? Porque as pessoas de fora, são muito poucas as que reconhecem valor nesse projeto em que é feito. Mas outros reconhecem, vocês não ficam sabendo. Isso. Então, como que ganhou uma dimensão maior do que isso, né? Saiu daqui do território, ele já foi para fora. Você lembra que no nosso o lançamento do nosso livro da aprendizagem do adulto professor, eu fazia parte daqui. Isso. E fazia parte do grupo de pesquisa da PUC, foi aqui no PROV. Não foi em outro lugar, nem teve em outro lugar, foi no PROV. Porque quando eu falei, Vera, se nós estamos falando em aprendizagem do professor, que escolas públicas que estão fazendo um movimento? É o PROV. Então, e a Vera ficou encantada quando ela veio aqui. E aí fomos... Só que morreu aí. Mas por quê? Porque as pessoas, eu não quero julgar Vera, nada disso, mas é assim, também qual é o movimento, quer dizer, como é que a gente pode ter alguns outros canais para fazer um pouco de escândalo sobre o PROV. Olha, como é que uma escola particular não consegue fazer isso e aqui consegue? Às vezes eu falo, vocês estão lá. A duras penas. Flávia, Flávia. Só assim, comentando essa questão de levar o PROV, a gente faz isso muito, né? Nós que participamos, assim, do ano passado, eu levei o que é o PROV lá para a POSP, que é o sindicato dos professores estaduais, né? E pedindo ajuda mesmo, fazer, a gente tem essa revista, a gente precisa imprimir as revistas e a gente precisa de apoio, de ajuda, e assim, eles acharam muito bacana também, e contribuir, e assim, a ideia de expandir isso para a rede estadual, né? Só que a resistência é muito maior na rede estadual, então, né? Mas assim, tem professores, colegas meus da rede estadual que super se interessam, eu levo a revista, olha o que a gente faz, olha o trabalho lindo que a gente faz lá. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da diferença de concepção que a gente estava falando, né? Entre a rede estadual e municipal, né? De quanto essa formação pessoal ela é importante. Mas a minha pergunta era outra... Da avaliação. De novo. Eu não esqueci, é que tem uma coisa tão grande que você perguntou antes, né?
né? E a gente tem um tempo também, tem que ser um tempo. Você vai pontuar. Eu acho que porque Que tem... horas são, hein? Ela tem outros Nós pontos. temos Vamos meio-dia e pontuar 34, mais. eu acho que já deu. Eu acho que assim, Flávia, aproveite esse encontro que a gente tem das perguntas e traga suas questões de provas. Se você quiser me mandar até com antecedência algumas questões, olha, eu tenho dúvida nisso de prova, eu acho que vai ser, como a gente vai discutir pergunta, a curiosidade e a pergunta também estão na prova. Acontece que a prova está muito regulada por, olha, esse pedacinho que eu te dei, devolva esse pedacinho para mim. Né? Quando a gente começa a aprender que fica mais desassossegada para aprender, a gente começa a ficar inconformada que aquela pergunta já tem endereço certo. Eu falo, ó, pensa nessa... Toda aula, às vezes, é assim, vocês têm que pensar com esse endereço. E esse endereço vai ser confirmado no número quando eu der a prova. Isso é a grande maioria. Que diferenças que a gente pode fazer na avaliação? Primeiro, a prova existe. A gente vai te gastar, agora não tem mais prova, porque também tem essa invenção. Aí não sabe o que faz também. Então, quando nós escrevemos o livro da prova operatória, assim, vamos assumir que tem, mas vamos pelo menos começar a discutir para ser melhor. Por outro lado, a gente não queria, na primeira parte, quando a gente fala que ela é a vedete acadêmica, porque a escola, ela dança em torno da prova, da avaliação. Não só da prova, mas especialmente, é o único momento que a escola particular ou pública pode mexer nos seus horários. É horário de prova, uma coisa sagrada. Semana de prova. E as de convenções, prova, né? as convenções que existem, né? Porque essa é uma questão assim, que eu lutei muito na época que eu trabalhei no Santa Maria, porque então tem a semana de prova. Tá? No final do bimestre, semana de prova e tal. Aí os professores ficam malucos também, porque professor que tem, né, várias turmas, tudo tem que corrigir. Eu falei, gente, para que isso? Se eu sou professora, eu sei que eu vou dar essa coisa aqui, daqui a uns 15, 20 dias eu posso aplicar uma prova. Né? Mas hoje tem tão mais prova que não chega a ter aula, já tem a prova. É aquilo que você estava falando das suas aulas de biologia, que são duas. Né? Que é um absurdo serem duas. E que se tem um feriado, você fala, dei essa metadezinha dessa aula, mas já vai ter a prova. Entende? Já anunciou a prova. Então tem professor que anuncia mais prova do que aula. E o que a aula conversa com a prova? E ele não acompanha. Se eu tenho só uma aula sempre descritiva, sempre explicativa, ora, se eu sou uma professora só explicadora, a minha prova vai combinar comigo. Só que tem professor que inventa uma prova que o aluno fala, nossa, não é nessa aula que eu vim. Ele quer inventar um negócio que não vivi isso. Então, como que aula e prova, eu acho que a grande questão é como aula e prova dialogam. Se vocês estão fazendo esse estudo lá e acharem que é oportuno, me falarem, não sei que horas que é isso, eu posso e tal, mas se quiserem, eu vou lá para falar, não é para falar sobre o livro, mas para dizer, é disso, se vocês quiserem me fazer perguntas lá, Nossa. não é? E aí falar, o que for possível. Na semana passada, Paulo e eu fomos a Curitiba lançar o livro da prova, relançar, 40ª. Jura que está nessa edição já? 40ª edição. Não me pergunte se a gente ganhou dinheiro, porque não ganhou coisa nenhuma, mas não tem importância. Mas foi um livro que foi pelo Brasil afora. De repente nós estávamos, eu tinha um exemplar e ele também. Aí nós falamos, nossa, será que a gente vai fazer de novo? Não vai reconstruir esse texto? Mas não sei, café requentado, o que é isso, tal, para nós. Aí uma pessoa que tinha trabalhado comigo há muito tempo, mora lá em Curitiba, falou, olha, eu estou trabalhando numa editora, a editora tem vontade de publicar esse livro de vocês. Então, dezembro, janeiro, nós passamos o tempo todo, em uma parte de fevereiro,
discutindo o livro, e ela fazia as apreciações, nos devolvia e tal. Então, está saindo. Ocorre que fomos para um lançamento lá na semana retrasada, passada, aliás. E voltamos sem o livro ainda. Falo, poxa, fizemos um baita esforço de ir lá e voltamos. Então, estamos esperando esse livro chegar. Então, tanto que eu prometi para vocês que ia trazer um novo livro. Não tenho livro nenhum. Eu não tenho nenhum exemplar. Né? Então, se vocês acharem que é oportuno, eu não quero ser metida, tá? Mas se vocês acharem, olha, vocês querem conversar com a autora, uma parte da autoria, né? 50%, né? Vamos lá, não tem problema. Pelo contrário, eu acho que é sempre uma gratidão muito grande por aquele que leu o teu texto. Não é? Então, sou grata. Se querem fazer pergunta, vai ver que as perguntas vão nos ajudar a criar outras coisas, outras ideias. Não é? É isso. Por exemplo, nós acrescentamos no livro a questão que errar é humano, como uma provocação. Né? Que errar é humano e é do humano. Tem a professora Ernesta Zamboni. Sim. Ela, no encontro dela aconteceu uma coisa muito interessante, que uma professora, segundo ela, errou uma das propostas dela. Ela falou, não, você não errou, ninguém erra quando não sabe. Você erra quando sabe e faz diferente. Eu achei muito interessante isso. Erra quando sabe e faz diferente. Você se equivocou, pensou que fosse isso, mas não é um erro, né? Ô, Cleide, para a gente terminar, porque as perguntas aqui já, assim, praticamente você respondeu sem perguntas. Eu nem li as perguntas. Você leu, você já trabalhou no PROVE com a registro, avaliação, aí propõe esse ato de curiosear, né? Uhum. Por que a curiosidade num grupo de formação, de educadores, quando a gente sabe que nem passa pela cabeça de governo nenhum isso, que é matemática, né? São as coisas práticas que levam para a sala de aula. A curiosidade. Por que curiosidade? Mas também você não faz um desmerecimento de trabalhos, né? Porque a gente fez um projeto da Glorinha, que era um projeto Curiosidade. Não, eu sei, mas eu quero... Eu quero saber por que a escolha dela. Eu sei, não porque a escolha dela, porque a interferência da Flávia, tá? E o projeto Curiosidade que rendeu esse livro todo que a gente fez. Sim, sem dúvida. As pessoas me perguntam sempre lá nos grupos de estudo que eu coordeno, como é que você inventa um tema? Falo, olha, as situações vão ocorrendo e a experiência e a prática com outros educadores e o que vão trazendo, e isso vai despontando, né, aquilo que o Alberto Mangue, o maravilhoso, escreveu, História Natural da Curiosidade, que ele fala, eu sou curioso do ato da curiosidade. Não é? E isso, quando saiu o livro, eu pensei, bom, ele é um grande literato, ele é um estudioso da literatura universal, hoje ele é chefe da biblioteca de Buenos Aires, mas ele viveu pelo mundo afora. E tem uma biblioteca invejável, porque ele tem, só publicado no Brasil, 8 livros maravilhosos discutindo literatura. Então, quando saiu esse livro, eu pensei, qual é o lugar que a gente dá para a curiosidade no ato de aprender? Qual é essa textura da curiosidade na aprendizagem? Se a aprendizagem é sempre deslocar o sujeito no seu inacabamento, ora, o que move ele? Um ato curioso. Não é? E esse ato curioso não vai estar no aluno se o professor não beber esse caminho por muitas direções. E a questão das linguagens. Eu acho que as linguagens, seja a linguagem
as mais diversas, a linguagem corporal, a linguagem teatral, a linguagem visual, a linguagem, enfim, as artes, mas as linguagens especialmente, elas são necessárias como grandes elementos da formação. Eu não estou falando em enfeite, nem estou falando em arrepio, porque os pedagogos tinham aquela ideia, e tem alguns ainda, que você faz a sensibilização, dá aquele arrepio e depois vai para a coisa séria. Eu não penso nada disso, não tenho nada que ver, tenho horror disso, que é o quanto a linguagem está dentro dessa condição do sujeito ter uma abertura de deslocamento para ele ver um fenômeno interpretado de várias maneiras. Não é à toa que eu vou numa livraria e falo, nossa, tem tempestade numa xícara de chá, que é isso? E compro o livro. Eu falo, mas é da física, o que eu leio disso? E me encanta. Eu tenho um outro de colher, uma colher torta, não sei, que é uma questão da química maravilhosa. Eu estou vou mandar para elas agora um texto como que um biólogo diz que folha de plátano é escorregador de mosquito. Você que tem que ver isso com formação? Não é que ele vai ficar olhando lá a flor de plátano, mas ele vai dizer, puxa, então muita gente curiosa me entrega essas coisas maravilhosas e como é que eu estou sendo curiosa do mundo? Então, eu não acredito que formação é você discutir só os textos que têm endereço dentro da ciência da educação. Não estou dizendo que é para desprezá-los, mas para ver que o texto literário, o texto curioso da ciência, o texto da literatura, o texto da imagem. Hoje trabalhei com cartões postais, que eu comprei em museu. Era para discutir o todo e a parte. Como é que cada parte é um todo e como é que um todo é sempre uma parte. Mas elas vão aplicar isso amanhã na sala de aula? Não. Mas certamente, se quiserem, a gente não tem medida disso. Por isso que não tem avaliação certa. Sei lá. Vai ver que elas vão descobrir coisas que vão trazer, ou não vão trazer, vai ficar para elas. Eu acho que a formação é lidar com essa amplitude, e as linguagens são boas cotoveladas. Elas nos provocam para dizer, nunca tinha pensado dessa abordagem. Então, a formação é se pôr em aprendizagem com os outros que estão em processo de aprendizagem e nós nos relacionarmos. Por quê? Porque aprender é se colocar em relação. E a escola é o lugar de essência disso. E como eu me coloco em relação, eu tenho que me abastecer dessas linguagens porque elas me dão outras percepções, elas me põem o olhar mais aberto e a escuta mais sensível para eu dizer, olha o que está... Nossa, que coisa que... Hoje eu trouxe um sujeito que em 1700, né, no século XVIII, pintou uma cena de carnaval em Veneza e eu fiz o recorte, fui fazendo recortes, porque as pessoas estão lá olhando, e eu falei para elas, o que eles estão olhando? E foram criando narrativas. No fundo, as linguagens nos ajudam a criar narrativas. E o que é aprender? O que é formar? É você inventar narrativas também. Porque você escuta do outro e mais traz para a sua prática. Você pega a tua prática. Só que tem horas que a gente fala, essa narrativa precisa estar abastecida de outras olhares. Então vamos buscar a teoria? É assim que a gente vai buscando a teoria. Então, você sabe que... E eles estão olhando, sabe o que eles estão olhando? Imagina, Veneza, carnaval, século XVIII, e os sujeitos estão num balcão olhando um rinoceronte na rua.
Você sabe aquele aí de Completamente Os alunos impensável não- na cena. Os O ano alunos da passado- imprensa têm uma pergunta para ela. Ah, tá. E O ano Vai ver que vai ser a passado, pergunta mais difícil dele. o ano passado me telefonou uma professora de inglês, que no começo ela deu o curso de prova aqui também, a Madu. E ela não tinha mais meu telefone, mas ela descobriu meu telefone e ligou. Ela falou assim, ô Gai, mas eu nunca vou esquecer que você um dia falou assim para mim, Madu, o que é óbvio para você não é para os alunos. Eu nunca me esqueço disso, mas que cai bem disso daí, né? Porque aí o professor vai, mas isso aqui é tão comum, vou perder tempo. E ela me vem com essa coisa, e que me fez pensar muito, né? Por isso que o pequeno é belo. É. Isso aí. perguntar? Quem é que vai Acho- fazer a pergunta? Acho que a Cleide está precisando ir embora. Vamos lá. A gente gostaria de saber que nós sabemos que muitos alunos vão para a escola hoje em dia, que é uma forma de refúgio, é uma forma de se refugiar da realidade que acontece em casa ou até na sociedade em geral. E aí a gente gostaria de saber uma forma dos professores, ou até uma dica, uma forma dos professores deixar esse aluno ali e poder fazer que ele se encontre, que ele se reconheça no ambiente escolar e até estimulá-lo a fazer outra coisa na área. Eu acho que você fez metade da pergunta e já tem metade da resposta. Mas tudo bem. Primeiro, eles são, vou dizer, bem forte. São obrigados a ir na escola. Né? Porque se denunciarem, estou pegando agora do ponto de vista legal. Tá? Só que se o pai e a mãe deseja boas coisas para o filho. Por mais torto que possa ser, deseja que, se eu não pude ir na escola, ele vai. Se eu não pude estudar muito, quero que ele estude. Quero que ele tenha uma vida diferenciada da minha, que não pude, que tive. Ou então, eu estudei muito e quero que também ele tenha o prazer de estudar. Né? Então, ele vai. Essa ideia de como a escola, eu acho que é essa escola que a gente está falando aqui. Por que existe o PROV? Para integrar melhor é o aluno. O que nos interessa aqui, tudo que nós estamos discutindo, é para o aluno. É para a sala de aula, é para o aluno. Porque tem escola que enfeita tanto e esquece que tem aluno. E tem escola ainda, pior ainda, que gosta do período de férias quando não tem aluno. Imagina, se não tem aluno, não tem escola. O sentido de ser da escola é a relação professor-aluno. E tem professor que pega o calendário e vai riscando o que já foi, É, para saber, tá faltando quer 10 dizer, dias. eu tá faltando me assustei 5. muito uma vez quando vi numa sala de aula, né, numa sala, de sala de professores, tinha uma lousa e a professora, estou saindo desse inferno. O inferno era ela. Então, a nossa responsabilidade, o PROV existe para isso, para que a gente crie mais possibilidades desse aluno estar bem na escola, no melhor dele, com todas as suas questões. Hoje mesmo, né, a gente teve relatos duros de gente que não está tão bem assim na escola. Não está tão bem, não por causa dos professores, nem por causa da direção, porque a vida é uma vida dura. Às vezes essa criança já está sofrendo muito pequenininha, ou esse adolescente, muitos problemas. A escola não vai resolver tudo, o professor não vai resolver tudo, mas se eu vejo que aquela professora gosta da outra, é solidária com a outra, colabora com a outra, eu também vou me inspirando um pouco, dizer, acho que é bom colaborar. É isso que vocês estão fazendo. Sabe o que vocês fazem para nós? Vocês nos ensinam. Talvez mais do que a gente está ensinando para vocês. E tudo isso que eu falei aqui, talvez é muito pouco perto da presença de vocês. Porque vocês estão mostrando para a gente. Olha, é possível, aluno é sério, jovem é sério. Parem com isso. Hoje mesmo nós discutimos isso no curso. Parem com isso de dizer que jovem, jovem, a juventude não tem jeito. Tem sim, se a gente der oportunidade. O que está acontecendo com vocês? A escola deu oportunidade, vocês assumiram. Então, Por que tem outras escolas que têm todas as condições que vocês têm e não tem isso? Então, agora, ponham a boca no mundo. Se vocês forem falar, a minha escola tem isso, eu faço isso na minha escola. E a nós também temos que falar.
A gente tem um projeto aqui na escola que é Colóquio sobre Educação Pública, que reúne alunos, ex-alunos, professores e ex-professores. E esse ano, a Bianca, que foi uma aluna nossa, foi aluna da Luciana, fez curso de francês com a Luciana e tal. E o ano passado a gente foi na formatura dela, fez curso de nutrição, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente foi lá na formatura dela. E ela veio nesse ano no colóquio, né? Ela veio E que ela falou, depois ela veio. que eu vou repetir, que ela falou, e é isso para vocês. Falou para todo mundo. Eu nunca perdi uma oportunidade que a escola me deu. Tinha curso de francês, eu fazia. Tinha ginástica, não sei das quantas, eu fazia. Ia no museu, eu fazia. Tudo que a escola me proporcionou, eu fiz. Não foi, Lu? Foi. E é isso. Eu acho então, que... o aluno também tem a parte dele de mexer com a escola, de fazer a escola ficar melhor. Que é o que vocês estão fazendo aqui agora. É isso aí. O João falou que ele é assim. O João é um faz tudo, exemplo. né? Agora, Não perde uma oportunidade eu acho de que nada, nós né, somos, né, eu falo por mim, agradecidos de vocês, vocês oferecerem um trabalho de vocês, fotografando, filmando, gravando, para ser possível esse momento. Se vocês não estivessem aqui, nós só estaríamos conversando. Então, os eu alunos lá e os tenho que adultos ser aqui. grata e dizer Pode obrigada, ser. porque vocês estão oferecendo, né, a condição de vocês, de nós termos isso registrado. Não, a gente estaria só escrevendo. Cleide, para encerrar, nós queríamos pedir uma foto com todo mundo junto. E a gente assim, pedir Cleide, desculpa, porque acho que a conversa se estendeu muito, você tem E horário, a gente né? tem muito a agradecer e vai fazer isso ao longo do tempo, porque não é só hoje que o agradecimento vale. Obrigada. E obrigada E- a vocês, E viu? você Ó, Os 5 aí. está sendo gravado, elas vão transcrever, depois eu vou arrumar o texto e a gente manda para você antes de sair na revista. Tá. Bom, Se fizer tudo alguma bem. quer coisa, falar mais alguma coisa, Cleide? Fique à acho que vontade. eu me sinto muito, aquilo que eu falei no início, muito honrada, muito grata por essa oportunidade. Né? Quando o Gaê me ligou, eu falei, não, eu vou sim, eu fico mais, não tem problema nenhum. Eu acho que é isso. Eu venho aqui com muito prazer de estar aqui. Né? Ninguém me obriga a estar aqui. A gente está porque a gente quer aqui. E isso é bom que você quer. maravilhoso. Que bom que você Não é? quer. Né? Então é isso.